Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade, mas eu tenho certeza que já já essa crise vai passar e a gente vai voltar a se ver. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre reforma protestante e contra-reforma. Vamos lá? Eu coloquei aqui um slide para a gente acompanhar. Então, vamos lá. O que foi isso, professora? Reforma protestante e contra-reforma. Olha só, reforma foi porque ocorreu uma reforma no interior da Igreja Católica, conhecida como Reforma Protestante. Então, a gente vai ter uma mudança tão grande dentro da Igreja Católica, que a gente diz que a gente teve uma reforma. E protestante é porque vão ocorrer vários protestos por conta dessa nova igreja que vai surgir. Contra a reforma, depois a Igreja Católica vai fazer uma contra-reforma, uma nova proposta de como seria a Igreja Católica. Então, olha só, os motivos dessa mudança, dessa reforma. Ela foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo. Então, a gente sabe que o cristianismo tem 3 igrejas. Presta atenção, gente, ó. Cristão é todo aquele que acredita em Jesus Cristo. Que Cristo voltou, né? Cristo veio para salvar a humanidade. Isso é ser cristão. Agora, a gente tem 3 igrejas cristãs, ou seja, que acreditam que Cristo é o Messias, que ele veio à Terra, que ele, né, viveu e foi crucificado para salvar todos nós. Essas 3 igrejas, a primeira a surgir foi a Igreja Católica. Aí a gente tem a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Cristã do Oriente, e agora a gente vai ver como é que surgiu as igrejas evangélicas. Isso mesmo, a Igreja Evangélica veio da Reforma Protestante que a gente vai ver agora. Então, na Idade Média, a Igreja Católica era muito rica, a gente já falou sobre isso, né? Ela era dona de vários feudos, de várias terras. Então, a Igreja Católica tinha muito dinheiro. E havia um grande número de pessoas descontentes com a Igreja e com seu imenso poder, tá? Os motivos dessa insatisfação eram o poder universal do Papa. Então, no século XV, muitos reis passaram a ver o Papa como um obstáculo ao fortalecimento do poder real. E a corrupção e o despreparo do clero, isso mesmo, galera, tinha corrupção dentro da igreja. E a maioria dos padres do clero, eles não eram preparados para poder atender ao povo, dar conselhos e ajudar, enfim, a comunidade cristã, tá bom? E tinha uma revolta muito grande, porque estava ocorrendo nesse período, século XV, século XVI, a venda de indulgências. O que significa indulgência? Indulgência significa perdão do seu pecado. Então, olha só, você dá uma doação para a igreja em dinheiro e, em troca, você recebe o perdão do seu pecado. Ah, então você tá cometendo o pecado da gula, por exemplo. Né, tá comendo demais, controladamente, tô cometendo pecado. O que a igreja fazia? Não, me dá aqui uma doação em dinheiro, que o Papa vai te dar uma indulgência, que é o quê? O perdão daquele pecado que você cometeu. Além dessas indulgências, estavam vendendo também o que a gente chama de falsas relíquias. O que é isso? Objetos considerados sagrados. Então, por exemplo, a pessoa pegava um vidrinho, colocava água mineral, e falava que ali naquele vidrinho estavam as lágrimas da Virgem Maria quando ela viu Cristo ser crucificado. Ou pegava aí um pedaço de osso e dizia que esse osso era do jumento que foi montado por Jesus. Então, assim, várias outras coisas. Ah, tinha um pedaço de pano e falava, esse aqui foi o pano, o manto que cobriu Jesus quando ele foi envolto, quando ele morreu. Enfim, essas práticas abusivas dos membros da igreja estavam provocando uma grande insatisfação entre os cristãos, tá? E aí surgiu a ideia dos movimentos reformadores, de que algo estava muito errado dentro da igreja católica. E, gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Não é a professora Thais que está falando da Igreja Católica, é a história. Eu só estou contando para vocês aqui, explicando o que foi que aconteceu na época, tá ok? Então, vamos lá. Os primeiros reformadores, dá uma olhadinha aí, ó. A gente vai ter 2 reformadores muito importantes que vão dar início ao que a gente chama de reforma protestante.
O primeiro deles é o John Wycliffe, esse aí da barbinha branca aí, que tá com a foto preta e branca. E o segundo é o John Hus. Vamos ver o que cada um deles fez. O Wycliffe, o John Wycliffe, ele era formado em teologia. Teologia é quando você estuda a Bíblia, tá? É o estudo da Bíblia, tinha universidade, esse curso. Inclusive, esse curso existe até hoje. Pela Universidade de Oxford, que fica lá na Inglaterra. Então, portanto, ele era inglês, tá bom? Ele vai traduzir a Bíblia para o inglês, que era uma coisa proibida na época. Nessa época, a Bíblia ela só podia ser lida na sua escritura original, ou seja, em latim. Então, ele ter traduzido a Bíblia para o inglês já foi uma afronta para a Igreja Católica, tá bom? E ele vai afirmar que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que a igreja deveria ser, porque já que Cristo prega a humildade, né, que você tem que ajudar o próximo, e Cristo era pobre, era humilde, então a Igreja Católica, sendo muito rica e poderosa, está aí um contraste, né, uma oposição em frente ao que a Bíblia dizia, tá bom? Então ele vai criticar sobre tudo isso, o acúmulo de riquezas do alto clero e a falta de preparo dos padres, porque os padres não eram preparados para estar com os cristãos mais humildes, como eu falei para vocês. Ele foi levado a um tribunal religioso e acabou sendo acusado de herege. Eu passei para vocês na aula passada, que era para vocês pesquisarem para mim o que significa a pessoa herege. Herege é aquela pessoa que ela vai contra ao cristianismo, ela vai contra aos princípios cristãos, vamos dizer assim, tá? Ela não concorda com a Igreja Católica. Então, ela vai ser chamada de herege, beleza? Então, herege quer dizer isso, significa aí que a pessoa é contra a doutrina oficial da Igreja Católica, beleza? Mas ele escapou da morte, tá? Ele não foi morto, não. Nessa época, as pessoas que eram condenadas por heresia ou herege, elas eram queimadas vivas na fogueira, tá? Isso realmente aconteceu, se chamava Tribunal do Santo Ofício, e essas pessoas acabavam sendo queimadas vivas para dar exemplo aos demais. O próximo, o Jan Hus, ele também era formado em teologia, inclusive ele era professor de teologia na Universidade de Praga, atual República Tcheca hoje, tá? Ele se tornou conhecido por fazer seus sermões no idioma tcheco, língua do seu povo, e para a qual ele traduziu a Bíblia também. Então, o Jan Hus também vai traduzir a Bíblia. Mas, por seus ataques, ele foi acusado de heresia e, diferente do Wycliffe, ele foi queimado vivo em 1415. Aí tá mostrando para vocês uma fotinha do Jan Hus, uma foto não, gente, desculpa, uma pintura, né, naquela época não tinha fotografia, professora, uma pintura aí mostrando quando o Jan Hus foi queimado vivo, tá bom? Agora vamos falar do cara que sim, que fez acontecer a reforma dentro da Igreja Lutero. Ai, meu Deus, a reforma dentro da Igreja Católica. Quem é esse cara? Um monge chamado Martinho Lutero, um monge alemão. Aí eu coloquei uma frasezinha deles para a gente começar a falar sobre ele. Está dizendo assim, quando o povo é impedido de conhecer as Escrituras, a salvação também é impedida. Porque o Lutero ele vai dizer que você precisa conhecer as Escrituras para fazer uma interpretação, já que a Bíblia é um livro sagrado, para que você consiga obter a sua salvação eterna, tá? Então, olha só. Foi no início do século XVI, o nome dele, Martinho Lutero, alemão, ele vai se revoltar principalmente contra a venda das indulgências, ou seja, contra a venda lá do perdão dos pecados. Ele vai discordar da doutrina da Igreja Católica e vai dar início, como eu falei para vocês agora, à Reforma Protestante. Ele nasceu em 1483, numa cidade alemã chamada Eisleben. Recebeu dos pais uma educação bem rígida e era o sonho do pai dele que ele fosse advogado. Então, o pai dele ficou muito feliz, porque com 18 anos ele foi aceito na Universidade de Erfurt para estudar direito. Só que o Lutero se interessava mais pelo estudo da Bíblia, ele estava mais preocupado com a salvação da alma dele do que em estudar direito. Então, ele acaba trocando o curso de direito pelo de teologia, o fato que vai deixar ele muito mal com o pai vai se desentender com ele, enfim, vai dar uma briga danada entre os dois. Mas ele não muda sua opinião,
se forma em teologia, estuda muito, e aos 29 anos ele vai se tornar doutor em teologia, ou seja, ele fez doutorado. Ele era realmente uma pessoa muito interessada nas escrituras, e realmente uma pessoa que dedicou a vida dele a entender o livro sagrado, a Bíblia, para ele conseguir a salvação da alma dele, tá? Ele acaba se mudando para um convento, quando ele foi fazer o doutorado dele, e lá no convento, ele jejuava, orava e lia a Bíblia a noite inteira. Mas apesar disso tudo, Lutero ainda se considerava um pecador, tá? Ele só vai superar essa crise dele, espiritual e pessoal, quando ele romper com a igreja. Aí veja bem, ele não vai deixar de ser cristão. Ele vai romper com a igreja, ele vai criar uma nova igreja, mais uma nova igreja cristã, porque ele era contra muitas coisas que aconteciam no interior da Igreja Católica, porém, ele não deixou de acreditar em Cristo, tá? Então, a igreja dele vai ser uma igreja cristã. A reforma dele vai começar em 1517, ou seja, já no século XVI, porque nesse ano o Papa resolveu trocar indulgência plena. Olha só, indulgência é perdão dos pecados. Indulgência plena seria o perdão de todos os seus pecados para todos sempre, amém. Então, você poderia viver aí 100 anos pecando, que todos os seus pecados estariam perdoados. Por que o Papa estava fazendo isso? Porque ele estava construindo a Basílica de São Pedro, que é onde hoje fica o Vaticano, que é a casa do atual Papa, tá? Já já eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês dessa basílica. Aí, indignado, o Martinho Lutero ele vai pregar na porta da paróquia dele, que ele pregava lá na Alemanha, as 95 teses, que é um documento contendo duras críticas à Igreja Católica. Aqui, como eu falei para vocês, é uma foto da Basílica de São Pedro, ao fundo, e aí na frente, ó, é a Praça de São Pedro. Aqui uma foto do interior da Basílica. Gente, isso aí que vocês estão vendo de amarelinho brilhando, é tudo ouro, tá? A Basílica de São Pedro é um luxo só. A gente tem teto com ouro, a gente tem colunas feitas de ouro, é muito luxuosa. Por isso que o Papa estava, né, distribuindo essas indulgências plenas naquela época para conseguir construir essa basílica. Aqui tem uma imagem do início do slide mostrando quando Lutero pregou as 95 teses aí na porta da sua paróquia. Eu vou ler para vocês 3 teses, mas são 95, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos a revolta que ele ficou da Igreja Católica. Então, ó, a tese 24 diz o seguinte: a maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados serão perdoados. Porque para o Lutero a salvação é pessoal. Você não pode ficar comprando perdão. Você tem que se arrepender e parar de pecar. Tese 32. Serão condenados juntamente com seus mestres aqueles que se julgam seguros de sua salvação, através da carta de indulgência. Então, mais uma vez, ele está dizendo que a carta de indulgência não te salva. Tese 86. Por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Então ele vai dizer, já que a Igreja Católica é tão rica e poderosa, por que ela fica vendendo indulgências, fica pegando o dinheiro dos pobres para poder construir? Ele não conseguia entender isso, tá? Por insistir na defesa das suas ideias, ele foi excomungado. O que é isso, professora? É quando você é expulso da igreja. Então, assim, ele era um monge, né? Ele estudou, ele fez voto de castidade, ele se tornou aí um monge, então ele era um membro da Igreja Católica. Então, a primeira atitude do Papa foi expulsar ele da igreja. Então, ele foi excomungado. O imperador Carlos V da Alemanha, na época, também considerou ele herege, de novo, né? Herege, aquele que contraria, critica a doutrina oficial da Igreja Católica. E mandou queimar os seus escritos. O Lutero conseguiu fugir, e ele vai acabar ficando num castelo de um nobre, que apoiava suas ideias. Lá, escondido nesse castelo, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, e vai possibilitar que várias pessoas pudessem ler, né, a Bíblia. Porque se você não fala latim e a Bíblia está toda em latim, você não lê latim, não tem como você ler a Bíblia, correto? Você sabe ler alemão, fala alemão, então ele traduziu a Bíblia, as pessoas vão começar a ler as Escrituras. Vários príncipes da região se converteram ao luteranismo, porque Lutero vai criar uma igreja, a igreja dele vai ter uma doutrina, a gente já vai falar sobre isso. E esses príncipes que se converteram à igreja do Lutero vão acabar se apropriando e rompendo com a igreja católica.
A igreja do Lutero, ela tinha uma doutrina baseada em vários pontos, mas eu trouxe 3 pontos para vocês. Então, para o Lutero, a justificação pela fé. Ele vai dizer o seguinte: a fé é que salva uma pessoa, e não as boas obras que ela praticou. Então, o que vai te salvar, o que vai levar você para o céu é a sua fé. Sacerdócio universal. O que ele vai dizer, então? Que todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Então, você tem o direito, a obrigação, se você é cristão, de ler a Bíblia para você mesmo fazer uma interpretação sua da Bíblia, tá? Que são aquelas leituras sagradas, ok? A Bíblia, por meio no qual Deus se revela, para o Lutero era a única fonte da verdade. Então, tudo que você tem que fazer para conseguir a sua salvação, para você aumentar a sua fé, está na Bíblia. A doutrina do Lutero. Então, ele vai dizer o seguinte: o batismo e a Eucaristia são os 2 únicos sacramentos, diferente da Igreja Católica, que tem 7, tá? O culto aos santos e às imagens não tem fundamento. Então, Lutero vai dizer o seguinte: ele não vai acreditar e cultuar os santos como tem na Igreja Católica. Para ele é só Cristo e a fé. E ele vai dizer que qualquer membro da igreja pode se casar, porque na igreja católica até hoje, quando a pessoa se torna padre, bispo, arcebispo, monge, cardeal, papa, eles não podem se casar. Então, na igreja do Lutero, você pode se casar, assim como é nas igrejas evangélicas, né? Se você é evangélico, ou se você conhece alguém que seja evangélico, você vai perceber que o pastor da igreja, ele é casado, ok? Diante do avanço do luteranismo, o imperador Carlos V proibiu o culto luterano nos principados católicos. Aí os príncipes luteranos, esses nobres luteranos, protestaram contra essa proibição. Daí o termo que eu tinha falado para vocês ali no início da aula, protestante. Então, foi uma reforma que houve vários protestos. Então, reforma, uma mudança que veio com protestos e que abalou e mudou para todo sempre, pelo menos até hoje, a Igreja Católica, tá? Porque daí surgiu uma nova igreja cristã. As ideias de Lutero se espalharam com velocidade. E o que contribuiu para isso foi o aperfeiçoamento da imprensa. Naquela época eles estavam começando a aperfeiçoar aquelas máquinas aí para tirar cópia, tá? Para entregar aí a cópia da doutrina do Lutero, das teses e da nova igreja que estava surgindo. Baseado aí na reforma do Lutero, a gente vai ter uma reforma protestante na França, que foi liderado por esse cidadão que você está vendo aí na sua tela, chamado de João Calvino. O Calvino, ele era rico, ele pertencia à burguesia, então ele tinha bastante dinheiro, foi influenciado para criar a igreja dele pelo humanismo, valorização do ser humano, e pelas teses do Lutero, tá? Então, Calvino converteu-se rapidamente e era um defensor dessas novas ideias. Ele vai escrever a Instituição da Religião Cristã, que veio a ser o Catecismo dos Calvinistas. Foi perseguido, obviamente, pela Igreja Católica e vai se refugiar na Suíça, em Genebra, onde a reforma havia sido adotada. Ele vai dinamizar o movimento reformista através de novos princípios, completando e ampliando a doutrina luterana. Então, vai surgir uma nova igreja, a igreja calvinista. É por isso que vocês hoje podem perceber que existem várias igrejas evangélicas, tá? Todas são cristãs, assim como a igreja católica é cristã, assim como a igreja ortodoxa é cristã. Mas cada igreja evangélica tem a sua própria doutrina. Então, o Calvino determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes paramentados. Então, ele vai dizer, que o padre não vai precisar usar a batina, ele não quer imagem de santo nenhum dentro da igreja dele. A Bíblia vai ser a base da sua igreja, beleza? Só que ele vai dizer o seguinte, o Calvino, diferente do Lutero, ele vai acreditar em predestinação. Para o Lutero, o que salva é a fé. Para o Calvino, você já está predestinado. Para quem é cristão, que já leu a Bíblia, já ouviu falar que a gente tem um livro sagrado lá no céu, a gente tem um livro da vida, que a gente chama. É o livro da sua vida. Tudo que acontece na sua vida, do dia que você nasce até o dia que você morre, vai para esse livro. Professora, por que todo mundo tem que ter um livro desse? Porque na Bíblia diz que você será julgado. Então, a sua vida toda vai estar no livro. Então, no dia que Jesus voltar, que tiver o julgamento do juízo final, isso está lá em Apocalipse, tá, gente?
você vai passar por um tribunal. Aí, olha que bom, o nosso advogado de defesa é Jesus Cristo, tá? O advogado, o promotor que tá te acusando é o bichão, o capeta. Então, tá tudo escrito no livro. Aí, o que o Calvino vai dizer? Que a sua vida já está predestinada, ou seja, a sua vida foi escrita. Para o Calvino, a sua vida está escrita lá no livro, do início ao fim. E não adianta o que você faça, porque você já estava predestinado àquilo. Quer dizer o seguinte, que você, então como é que eu vou saber, professora, se eu vou para o céu ou não, se a minha vida já está escrita nesse livro? O Calvino vai dizer o seguinte, que das maneiras de você saber se você foi predestinado a ir para o céu ou não, são as suas boas obras e é o seu trabalho. Então, se você é uma pessoa que faz bem para o próximo, cuida do próximo, que trabalha, e principalmente se você enriquecer do suor do seu trabalho, é porque com certeza você está predestinado a ir para o céu. Gente, enriquecer do suor do seu trabalho não é enriquecer ganhando na Mega Sena e nem enriquecer roubando, não, tá? É enriquecer trabalhando. O calvinismo vai se espalhar rapidamente por toda a Europa, por conta da grande quantidade de burgueses que tinham na época, tá? Vai se espalhar mais rápido aí do que o próprio luteranismo. Vai atingir Países Baixos, a Dinamarca, a Escócia, vai ter seguidores que vão ser chamados de presbiterianos. Então, sim, a igreja presbiteriana, que vocês conhecem hoje, ela veio da igreja calvinista, tá? Na França, eles vão ser chamados de huguenotes, na Inglaterra, de puritanos. Reforma protestante na Inglaterra. Esse cidadão que está bem aí, que você está olhando para ele agora, se chama Henrique VIII. E ao lado dele a gente tem duas pessoas que foram esposas dele, Catarina e a Ana Bolena. Olha só, na Igreja Católica, você só pode casar uma vez. Casou, e aí tem lá na Igreja Católica, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso em casamento. O padre fala bem assim, quando você casa na Igreja Católica. Até que a morte os separe. O que isso quer dizer? Que você só vai se separar da pessoa que você casou quando você morrer. Então, a Igreja Católica não aceita divórcio. Até hoje, gente. Ah, professora, mas o povo se divorcia sim. Você casa no civil, lá no juiz, e aí você se divorcia. Se você casar na Igreja Católica, a Igreja Católica não vai aceitar o seu divórcio. Você vai poder casar em qualquer outra igreja, menos na Igreja Católica, tá? Então, para a Igreja Católica, só a morte te separa do seu marido, do seu cônjuge, da sua esposa. Ok, o Henrique VIII casou, ele teve duas filhas, inclusive a filha dele mais velha, Elizabeth I, foi rainha da Inglaterra. Ele teve duas filhas e a esposa dele não pôde mais ter filhos. Então, o que ele fez? Ele escreveu para o Papa, pedindo para o Papa que ele precisava se divorciar, porque ele queria ter um filho homem. Como a esposa dele não podia mais dar filhos para ele, na cabeça dele, estava sem herdeiro, né? Vamos lembrar aí que os reis eram muito machistas, as dinastias passavam de pai para filho, ele só teve duas filhas, e ele queria, porque queria se divorciar para casar de novo, para ter um filho legítimo, porque o seu filho só é legítimo no casamento, fora do casamento ele é bastardo, ele não pode ser rei. Então, ele escreveu uma carta e pediu para o Papa Clemente VI, na época, para poder dar um divórcio para ele. O Papa não aceitou. E aí, como o Papa não aceitou, aí, ó, ele teve, na realidade, com a Catarina de Aragão, 6 filhos. Apenas a princesa Maria sobreviveu, que é a Elizabeth I, tá? Aí veio o interesse do Henrique VIII em se casar com a Ana Bolena. A Ana Bolena era uma dama de companhia da corte. Porque aí ele pensou, com ela eu vou ter um filho. Gente, o Papa não aceitou. E aí o Henrique VIII passou por cima do Papa e declarou seu divórcio através de um tribunal nacional em 1533. O que o Henrique VIII fez? Ele chamou o parlamento, fez o parlamento aprovar o que foi chamado de ato de supremacia, e ele vai se tornar chefe da igreja. Então, o Papa excomungou o Henrique VIII da igreja, ele foi expulso da igreja, mas aí, com o ato de supremacia, o Henrique VIII passou a ser o chefe supremo da igreja. E aí ele vai criar uma igreja, porque ele não poderia mais, né? Ele foi expulso da igreja católica, e aí ele cria uma igreja que foi conhecida como igreja anglicana.
a maioria dos ingleses ainda seguem o anglicanismo, tá? Na igreja anglicana, gente, a doutrina dela é igual à doutrina da igreja católica. Você sabe qual é a diferença? É que na igreja anglicana você pode se divorciar. Só isso, era o que ele queria. Ele queria se divorciar. Então, ele vai criar uma igreja por uma questão pessoal. Então, diferente do Lutero e do Calvino, que criaram igrejas por uma questão mesmo aí de problemas que eles viram dentro da igreja católica, de questões religiosas que eles queriam mudar, o Henrique VIII criou uma igreja por uma questão pessoal. Ele queria se divorciar, o Papa não aceitou, ele foi expulso da igreja, fez o parlamento aprovar o que a gente chamou de ato de supremacia, se torna chefe da igreja, e aí ele cria uma igreja. E aí na igreja dele ele pode se divorciar quantas vezes você quiser. Tanto que ele foi casado 6 vezes, tá? O rei inglês, então, passou a ter o poder de nomear os ocupantes dos cargos eclesiásticos, além de decidir sobre assuntos de ordem religiosa. A estrutura eclesiástica, como eu falei para vocês, foi mantida, mas depois, posteriormente, vai adotar a doutrina teológica desenvolvida por João Calvino. Então, a igreja anglicana hoje é muito parecida aí com a igreja calvinista, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre reforma da igreja católica ou contra-reforma. As duas formas, as duas maneiras de falar estão corretas, tá? A igreja católica, gente, presta atenção, ela persegue pessoas que são hereges, as pessoas que criticam o cristianismo, que são contra a doutrina da Igreja Católica, mas que também são contra o cristianismo. Qual o problema, gente? As igrejas que estavam surgindo, todas as igrejas eram cristãs. Então a Igreja Católica vai ficar enfraquecida, porque ela não vai poder ficar perseguindo o cristão. Porque a pessoa não deixou de ser cristã, ela só deixou de seguir a Igreja Católica. Então, ela continua sendo cristã, mas agora seguindo uma outra igreja, uma outra doutrina. E a maioria dessas pessoas que estão aderindo a essas novas igrejas cristãs são ricas. Então, a Igreja Católica vai ter aí um problemão, porque ela não vai conseguir conter o avanço do luteranismo, do anglicanismo, do calvinismo. E aí, para isso, ela resolve fazer a contra-reforma, ou seja, uma reforma da reforma dentro da igreja. Em 1534, vai ser fundado por Inácio de Loyola, um ex-soldado espanhol da religião, uma ordem religiosa denominada Companhia de Jesus, tá? Essa Companhia de Jesus vai ser organizada de acordo com o modelo militar, e os seus membros vão ser chamados de jesuítas, eles que vieram parar aqui no Brasil, na época da colonização, tá? Eles eram vistos como soldados de Cristo, gozavam da confiança total do Papa, e eles buscavam combater o protestantismo, tá? Combater, por meio do ensino e da expansão da fé católica. Então, a Igreja Católica falou assim, ó, eu vou tentar ganhar aí o maior número de fiéis para ver se eu consigo conter o avanço do protestantismo, né, por conta da reforma protestante, mas a igreja não vai conseguir, tanto que a gente tem várias igrejas evangélicas, como eu falei no início da aula. Então, quais são as medidas aí da contra-reforma? Primeiro, reativação do Tribunal de Santo Ofício. O tribunal responsável pela morte das pessoas. Então, a gente vai voltar a ter aí um tribunal que julga as pessoas, e essas pessoas que são consideradas hereges, desviadas aí do dogma da Igreja Católica, vão continuar sendo queimadas vivas. De 1545 a 1563, realizou-se o Concílio de Trento, porque foi realizado na cidade de Trento, na Itália, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente estavam presentes membros da Igreja Luterana e da Igreja Ortodoxa. Nesse concílio vai surgir uma Igreja Católica reformada, tá? Então vai ser criada aí o Index, que era uma lista de livros proibidos pela Igreja. Então, você não poderia ler esses livros, eram proibidos. E a gente tinha livros científicos, o livro do Galileu Galilei, que a gente viu lá, que criou o heliocentrismo, né, aquela questão que divergia da Igreja Católica, que acreditava no geocentrismo. A gente vai ter aí na Contra-Reforma que a formação do clero deveria ser mais rigorosa, tá? Então, o clero começa a ter mesmo aí um preparo para poder conseguir atender
aos seus fiéis, principalmente os mais carentes. Vai ser criado também, para quem é católico, a catequese. Então, todo mundo que faz catequese hoje faz graças aí ao Concílio de Trento, à reforma da igreja, tá bom? Católica. E, obviamente, vai ser proibida a venda de cargos religiosos. A igreja também, com a Contra-Reforma, ela vai acabar com a venda das indulgências e das relíquias sagradas, ok? Que foi o que deu início a tudo. Então, a igreja católica vai proibir aí essa venda de indulgências. A Contra-Reforma não vai destruir o protestantismo, como eu falei para vocês, mas vai limitar um pouco a sua expansão. Seu sucesso encontra-se aqui na América Latina, local de maior concentração de católicos no mundo. Ok, galerinha? Então, olha só. Eu tô com muita saudade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou deixar um roteiro aí agora para vocês seguirem os próximos passos. Tô com muita saudade. Continuem se protegendo, protegendo sua família. Já já isso vai passar e a gente vai poder se rever, tá bom? Um beijo grande para vocês e até mais.